Fala galera, nessa aula a gente vai calcular a área de algumas partes do círculo. Segue o jogo. Agora a gente vai calcular a área de algumas partes do círculo, tá ok? As partes que a gente vai destacar aqui, a gente chama de setor circular, coroa circular e segmento circular. Então eles aqui, ó. A primeira é o setor circular. O setor circular, ele é determinado por esse ângulo, esses dois raios e o arco determinado por esse ângulo central, beleza? Para ficar mais fácil de você imaginar, você pode pensar no setor circular como a fatia da pizza, beleza? É mais ou menos essa ideia que a gente quer passar aqui. Para calcular essa área, a gente vai fazer o seguinte. É uma regra de 3, tá ok? 360 graus equivale a uma área total de π vezes r ao quadrado. O ângulo central, que determina o setor, equivale à nossa área. Resolvendo essa equação aqui, isolando a área do setor circular, a gente chega nessa fórmula aqui, beleza? Θ sobre 360 graus vezes πr ao quadrado, tudo bem? A próxima parte do círculo aqui que a gente vai ver é chamada de coroa circular. Para chegar numa coroa circular, imagina o seguinte, ó. Eu tenho duas circunferências que têm o mesmo centro. Elas têm o centro no mesmo ponto aqui, vamos chamar esse ponto de C, por exemplo. Só que elas têm raios diferentes. Uma tem um raio menor R1, aí eu determino essa circunferência. A outra tem um raio maior R2, que determina essa circunferência maior. A coroa circular é essa região externa aqui, ó. Para determinar essa área, a gente vai pensar a seguinte ideia. Olha o círculo determinado por essa circunferência maior. É como se eu tirasse dele esse círculo menor aqui, tá ok? Então, para calcular a área restante, basta eu fazer a área do círculo maior menos a área do círculo menor, tudo bem? Você pode encontrar essa fórmula também de uma maneira um pouco mais fatorada aqui, né? Coloco o π em evidência, R2, né, o raio maior elevado ao quadrado, menos o raio 1, né, o raio menor elevado ao quadrado. Eu preferi destacar essa fórmula aqui porque eu acho que fica mais fácil você pensar nessa ideia, né, da área de um círculo e você tira a área do outro, né, a área de um círculo menos a área do outro círculo. A próxima parte do círculo a gente chama de segmento circular. Ele é determinado através de uma reta secante, né, ou simplesmente uma corda que passa pela circunferência. Tem aqui, ó, a corda determinada pelos pontos da circunferência A e B. Imagina que eu viesse com a tesoura aqui, ó, e fizesse um corte aqui. Ia sobrar só essa área aqui que eu estou destacando agora em azul, né? Isso aqui que é o nosso segmento circular, beleza? Se você pensar ali, é um pedaço da lua cheia, né? A gente pode imaginar que é um pedaço da lua cheia. A área do meu segmento circular, eu vou pensar na seguinte ideia. É a área do meu setor circular menos a área desse triângulo aqui, ó, que a gente denotou por AOB, certo? Para calcular a área desse triângulo, você vai pensar da seguinte forma. Você tem os dois lados aqui desse triângulo. Os dois têm a mesma medida do raio da circunferência. E como você determinou um setor circular, você conhece o ângulo entre eles, beleza? Tem uma fórmula de calcular a área do triângulo quando você conhece dois lados e o ângulo formado por esses dois lados, né? É o produto dos lados, no caso aqui, como os dois lados têm medida R, vai ser R ao quadrado, vezes o seno do ângulo ali, né? Então, no caso, é o seno do ângulo central, beleza? Então, a área do setor, determinada por esse ângulo θ, aí você pode conferir aqui, a área do setor é a mesma coisa, menos a área desse triângulo que a gente viu como é que chega. Calculamos aí as áreas dessas três partes do círculo. Vamos fazer alguns exercícios para a gente pôr em prática. Determine as seguintes áreas. Letra A é a área do setor circular que tem um ângulo central de 30 graus e está contido num círculo, né, que tem um raio de 12 centímetros. A fórmula da área do setor circular, ela está escrita aqui para a gente, né? A gente precisa desse ângulo central e do raio, que são os dois dados que foram fornecidos ali para a gente. Então, a área do setor é igual a 30, que é o nosso ângulo central, sobre 360 vezes π vezes 12 elevado ao quadrado.
Para facilitar, eu posso simplificar isso aqui, ó. 30 sobre 360 é a mesma coisa que 1 sobre 12. E ali eu tenho 12 ao quadrado, que eu vou simplificar também para facilitar a minha conta. E eu vou obter, então, que a área do setor circular, nesse caso, é aquele 12 que sobrou, né? Vezes π. Centímetros quadrados. Muita atenção com a unidade aí, né? A gente está calculando uma área, então unidades elevadas ao quadrado. Beleza? Letra B. A área dessa coroa circular aí, ó, onde o raio maior vale 18 centímetros e o raio menor vale 15 centímetros. A área dessa coroa é igual a π vezes 18 ao quadrado menos π, né, vezes 15 elevado ao quadrado. A área do círculo maior menos a área do círculo menor. Você pode terminar esses cálculos aí e ainda ficou para você a área do segmento circular aqui, ó. Tá aqui essa forma um pouco mais comprida, mas a gente só precisa desses dois dados, né? O ângulo central determinado por ela, que é 60 graus, e o raio que vale 14 centímetros. Eu espero que você tenha entendido e a gente se vê na próxima aula. Valeu!